Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Adriana está aqui para mais uma aula de História e Geografia. Vamos abrir a apostila lá na página 116? Tia Adriana vai fazer nesse momento a correção do exercício 1 que a tia deixou para vocês na última aula. Estão lembrados? Tenho certeza que vocês já fizeram. A tia Adriana vai nesse momento apenas corrigir, ok? Então, olha lá, vocês tinham lá, né, na página 116, uma imagem de algumas situações, né, que não estavam aí de acordo, né, para uma boa convivência social. O que vocês descobriram de errado nessa imagem, galera? Já descobriu, né, não é mesmo? A tia Adriana vai aqui, né, ler, porque é um exercício bem tranquilo, uma atividade super fácil, né, que vocês vão acompanhar aí facilmente. Então, olha lá, o item A diz o seguinte, né? Diante dessa imagem, identifique os deveres que não foram cumpridos pelas pessoas. Descreva-os. Então, na verdade, são duas situações aí que não são legais, não é mesmo? Que, na verdade, a tia Adriana identificou aqui a primeira, né? Como um veículo buzinando em frente ao hospital. Isso não é legal, não é mesmo, pessoal? E no segundo momento nós temos um carro parado em local proibido. Se vocês olharem aí, o carrinho amarelo ele está estacionado no meio da rua, ou seja, num local inadequado. Então são essas duas situações aí que não estão aí de acordo, ok? Seguindo, nós temos agora na página 117 os itens B e C. Vamos lá? O item B, pessoal, diz o seguinte: identifique os direitos que foram desrespeitados nas situações apresentadas na ilustração, no item A que a gente fez há pouco. Descreva-os a seguir. Então, olha lá, o que foi, né, roubado aí das pessoas? O direito de passagem de pedestres e veículos, que foram impedidos de passar pelo carro estacionado em local adequado, ou seja, uma vez que o carro parou simplesmente no meio da rua, né, ele impediu o trânsito de pessoas, de pedestres e de outros carros também, certo? E também foi aí privado, né, foi tirado também o direito, né, ao silêncio dos pacientes do hospital. Nós sabemos, né, que as pessoas que estão, né, hospitalizadas, elas têm o direito ao silêncio. E uma vez que o carro lá fica lá buzinando, né, ele tira esse silêncio dessas pessoas, ok? E por fim, o item C diz o seguinte: apresente uma solução para cada problema identificado na imagem. Então, a primeira solução seria, né, o carro não parar em local proibido, já é uma solução. E a segunda seria, né, veículos não buzinarem em frente aos hospitais, aos arredores ali dos hospitais, ok? Então, já descobrimos aí as duas alternativas, as duas soluções para esse problema, certo, pessoal? Galerinha, continuaremos agora a nossa aula lá na página 112, certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre regras e leis. Já começamos na aula passada, agora nós vamos finalizar aí um pouquinho esse conteúdo, certo? Então, para isso, para que vocês entendam aí um pouquinho desse conteúdo, a tia Adriana precisa que vocês acompanhem comigo aqui a leitura, atentamente. Eu daqui, você daí. Vamos lá? Juntinhos, hein? Regras e leis. Como você já estudou no segundo ano, há regras que não são escritas. São apenas combinadas entre as pessoas, né? E cumpridas por elas. Outras são escritas e, em caso de dúvida, podem ser consultadas, como as que constam no regimento escolar. As regras escritas que estabelecem o que é e o que não é permitido fazer num município são denominadas leis. Olha lá que bacana, pessoal. Elas encontram-se em um documento chamado Lei Orgânica do Município. Galera, então nesse momento, tia Adriana sugere que você faça uso do seu marca-texto e grife aí, ó, todo esse parágrafo que a tia acabou de ler. Olha lá. Então, vocês viram que as regras escritas que estabelecem o que é e o que não é permitido fazer dentro de uma cidade, dentro do município, recebe aí o nome de leis. Então, essas são as leis aí, certo, galerinha? E onde essas leis se encontram? Em um documento que todo município tem,
chamado de Lei Orgânica do Município. Essa parte não é, né, novidade para vocês, porque como vocês assistiram aí o vídeo do Alfredo, né, na última aula, ele já falou um pouquinho para vocês, ele já conversou um pouquinho com vocês sobre lei orgânica, não é mesmo? Justamente por isso que a tia Adriana pediu para vocês assistirem, para vocês já ficarem aí, né, um pouquinho mais inteirados do assunto desta aula. Legal, não é? Seguindo, nós vamos continuar a nossa leitura. As leis são feitas de acordo com as necessidades do lugar e têm como objetivos promover o bem comum e dar segurança à vida dos moradores. Por exemplo, muitos municípios têm leis que proíbem jogar lixo nas ruas e em terrenos baldios, uma vez que isso pode levar à proliferação de doenças. Olha lá, legal essa lei, né? Geralmente a maioria aí dos municípios adotam essa lei. Conheça agora, olha lá, uma lei do município de Guarulhos, no estado de São Paulo, que tem como objetivo preservar a saúde da população. Então, galerinha, nós estamos falando aqui de leis e a apostila, o material, trouxe aqui um exemplo de uma lei municipal, ou seja, de uma lei que existe ali na cidade de Guarulhos. Vamos ler? Olha lá. Lei Municipal número 3.753, de 3 de janeiro de 1990. Então, nós temos aí a data, né, e o local, a data, né, que essa lei foi aí realizada, sancionada. Olha lá, nós temos aí no artigo 46, ele diz o seguinte: para preservar a estética e a higiene pública é proibido. Olha lá, vem o número 1, diz o seguinte: manter terrenos com vegetação, lixo, entulhos e água estagnada, que é o mesmo que parada. E o 2 diz o seguinte: o que também fica proibido lá na cidade de Guarulhos? Lavar roupas em chafarizes, né, que é um tipo de fonte que às vezes a gente encontra em praças, né? Fontes ou tanques situados nos logradouros. O que é o logradouro? Vocês já viram lá, né? Quando a gente foi visitar os Correios. Logradouros são as ruas. Ruas públicas, no caso, salvo por motivo especial. Então, olha lá. Esses são os itens que são proibidos lá em Guarulhos. E o artigo 54, que é a parte de uma lei, diz o seguinte, né? Os proprietários ou moradores são obrigados a preservar em perfeito estado de asseio. Tia Adriana, o que é asseio? Limpeza, higiene, seus quintais, pátios, prédios e terrenos. Então, olha lá. Essa daí é uma das leis que existe lá na cidade de Guarulhos. Para você que não conhece Guarulhos, olha aí, é uma cidade imensa, não é mesmo? Lá do ladinho de São Paulo, olha lá. Vista aérea de Guarulhos, no estado de São Paulo. Uma foto de 2013, certo, pessoal? Continuando agora, estamos agora lá na página 113. Vamos continuar falando um pouquinho das leis. As leis têm vários objetivos, entre eles podemos citar, olha lá, 3, hein? Vamos já com a canetinha de marca-texto grifar aí as 3 bolinhas? Importante, hein? Então, para que é criada uma lei? Olha lá. Conduzir o comportamento das pessoas em prol do bem comum, como é o caso da lei que proíbe jogar lixo nos terrenos baldios. Ou seja, se a prefeitura adota uma lei dessa, o bem é para todos, não é mesmo? Ou seja, o bem comum de todas as pessoas que vivem ali naquela cidade, não é mesmo? Naquele bairro. Um outro motivo lá, né? De qual o objetivo, então, da lei? O segundo objetivo: direcionar a conduta dos governos, como a lei que obriga as prefeituras a usar 25% da verba do município para a educação. Então, olha lá, nós sabemos, né, que o município todo, né, ele possui uma renda, não é mesmo? Possui um dinheiro, né, em caixa. Então, isso, né, esses 25% são direitos aí da educação, eles têm que ser investidos na educação. Então, olha que bacana, não é legal? E, por fim, promover a igualdade entre as pessoas. Olha lá, então nós precisamos de leis, né, que assegurem aí a igualdade entre as pessoas, tá bom? Ou seja, entre os membros da sociedade.
leia um exemplo desse tipo de lei a seguir. Então, para você entender um pouquinho melhor, né, quando a tia Adriana fala em igualdade social, a tia tem aqui logo em seguida um exemplo para ler para vocês, que é uma lei lá do município, de um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar para você entender um pouquinho melhor? Olha lá, é a lei, toda lei tem um número, viu, pessoal? E as leis, vocês vão perceber, né, elas são divididas aí por artigos, como se fossem partes, parágrafos do que, né, se referem a essa lei, são explicações dessa lei, ok? Então, olha lá, lei número 6.240, de 21 de janeiro de 2005. É uma lei mais antiga que aquela lá de Guarulhos, que era do ano de 1990. Essa já é do ano de 2005. Do município de Petrópolis, olha lá, no estado do Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Vamos acompanhar o que diz essa lei municipal lá de Petrópolis? Olha lá, artigo 5º. As pessoas com deficiência assistem, ou seja, observam os seguintes direitos, entre outros. Número 1, quais são os direitos, então, dessas pessoas, né, com deficiência? O que cabe, né, quais são os direitos que elas possuem? Número 1, terão preferência no atendimento público, sem discriminação, ou seja, sem diferenças, né, de espécie alguma. 2, facilitação de acesso com acompanhante aos meios de transporte coletivo pelas portas traseiras, desde que efetuem um pagamento ao motorista com passe adquirido antecipadamente, certo? Olha que bacana, hein, gente? Legal essas leis aí, hein? 3, terão preferência nos assentos dos meios de transporte coletivos, só sendo permitido a esses estar em movimento se tais pessoas se encontrarem devidamente sentadas. 4, facilitação de acesso aos locais abertos ao público em geral, inclusive nas respectivas instalações sanitárias, certo? E, por último, 5, instituição de vagas especiais em estacionamentos públicos ou particulares, devidamente sinalizados, sendo garantida localização privilegiada, ou seja, melhor localização. Então, galerinha, essa daí é uma lei que existe lá no município de Petrópolis. Pode ser que outras cidades também adotem esse tipo de lei, tá? Mas ela foi criada lá na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, certo, pessoal? Então, é uma lei que visa aí, né, os direitos, igualmente, né, os direitos que essas pessoas com deficiência possuem. Elas serem tratadas, né, de maneira respeitosa, né, elas terem alguns privilégios no que diz respeito ao acesso a transportes coletivos, ao assento nesses meios de transporte, né? É comum vocês verem um exemplo desse quando a gente vai no shopping, quando a gente vai no supermercado, né? Temos ali no estacionamento e até nas vias públicas, né? Nas ruas, nós temos em alguns momentos, né? Os estacionamentos, o local que nós vamos estacionar o nosso carro, já marcados, né, com um símbolo que indica que ali aquele estacionamento, aquele local é exclusivo, né, para as pessoas portadoras de deficiência possam estacionar ali os seus veículos. Bacana, né? Um direito aí que eles merecem. Galerinha, continuando, a tia Adriana agora vai para a página 114. Vamos lá, temos mais um trechinho aí para ler. Legal esse assunto, né? Tenho certeza que você está gostando. E você? O que conhece sobre as leis do município em que vive? Há alguma lei sobre o destino do lixo ou sobre a preservação de rios, o corte de árvores ou o transporte escolar? Quanto mais uma pessoa conhece as leis, mais ela pode cumprir seus deveres e usufruir de direitos como morador. Além disso, ela pode dar sugestões ao governo municipal para melhorar ou criar alguma lei que possa ser necessária. Se você pudesse propor alguma lei para o seu município, o que proporia? Então, pessoal, nesse trechinho aqui, na verdade, né, o Alfredo explicou aí muito bem sobre as leis que existem, né, aqui no município de Mogi Guaçu, que, né, na verdade, se assemelha aí às leis de Mojimirim, não é? Não foge muito, temos leis específicas, sim, para cada cidade, né?
mas o Alfredo falou de um modo geral como funcionam aí, como funciona melhor, né, a lei orgânica do município. Não é verdade? Sabemos que nós temos deveres sim como cidadãos, cumprir a lei, mas que nós temos direitos também, assegurados aí por lei. Isso é legal, não é mesmo? E você, já pensou em uma lei que você faria para o bem de todos que vivem no seu município? Olha, eu tenho várias aqui na minha cabeça. Pensa em uma e depois você me conta. Galerinha, agora nós vamos fazer juntinhos a atividade 2 para finalizar essa aula. Depois a tia Adriana deixa um exercício moleza aí para casa. Então, para a tia Adriana facilitar a vida de vocês, eu vou fazer a atividade 2, que são os exercícios 1, 2 e 3, juntinho com vocês. Então, vou ler as perguntinhas, vou ler aqui as respostas. E se você achar necessário, você vai pausando o vídeo da tia Adriana para você copiar certinho as respostas aí, hein? Tá bom? Para que não fiquem dúvidas. Vamos lá? O exercício 1 diz o seguinte, galera, ainda na página 114. Observe a imagem a seguir, depois faça uma legenda para ela. Então, olha lá, vocês têm aí, né, a imagem de uma casa, né, e ao lado nós temos um terreno aí vazio, né, de casa, porém cheio de lixo e entulho, o que não é legal, não é verdade? O que não é uma atitude aí de um líder, não é mesmo? Estamos vendo aí, né, restos aí de construção, sacos de lixo, pneu, isso tudo não é bacana. Isso desenvolve uma série de problemas, não é mesmo? Então, o que você sugeria? Qual seria a legenda que você faria para essa imagem? Eu já tenho a minha, eu vou ler a minha para vocês. Se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Se não, se quiser criar aí uma outra legenda que dê certo com a ilustração, tudo bem. A minha ficou assim: lixo descartado de maneira inadequada contribui para a proliferação de animais transmissores de doenças. Então, né, o que a tia Adriana quis dizer com isso é o seguinte: lixo acumulado, né, indevidamente, lixo que não tem o seu destino correto, favorece aí a chegada, né, de insetos, de animais, né, que causam doenças. Certo, galera? Continuando, estou agora na página 115, exercício 2, que diz o seguinte: qual a diferença entre as regras de sua sala de aula e as leis de um município? Como a tia Adriana falou na aula passada, né, todo início de ano nós costumamos, né, fazer alguns combinados do que pode, do que não pode, né, para a gente conviver bem ao longo do ano escolar, não é mesmo? Mas essas leis, vamos dizer, da sala de aula, elas são iguais às do município? Não, elas possuem uma diferença, não é mesmo? Vou ler aqui para vocês qual é a diferença que existe então entre elas. As regras da sala de aula são combinadas entre os alunos do terceiro ano e valem apenas para esse grupo, certo? Já as leis do município são escritas e estão num documento chamado Lei Orgânica Municipal. Elas valem para todas as pessoas que estão naquele município, certo? Então, essa é a resposta do exercício 2, ok? E por último, o exercício 3. Toda lei determina direitos e deveres para os cidadãos, ou seja, para as pessoas que moram naquele local. O texto da aula traz 2 artigos de uma lei do município de Guarulhos, que foi o que a gente já leu. Releia o artigo abaixo para responder ao que se pede a seguir. Olha lá, artigo 54. Os proprietários ou moradores são obrigados a preservar em perfeito estado de asseio, que é limpeza, seus quintais, pátios, prédios e terrenos. Então, isso é o que diz aí o artigo 54. Então, diante disso, vem o item A e nos diz o seguinte: qual é o direito garantido por esse artigo? A tia Adriana falou que todo cidadão, né, todo morador, tem aí seus direitos e seus deveres assegurados por lei. Mas nesse caso, nesse artigo aí, qual é o direito, então, de um cidadão que mora lá na cidade de Guarulhos? Olha lá. O direito dos moradores do município terem suas casas livres da invasão de animais, como baratas, escorpiões,
ratos e outros, ou seja, esses moradores têm direito à higiene e saúde, certo, pessoal? Porque ninguém merece, né, viver numa cidade lotada aí desses animais que causam, por sinal, doenças, certo, galerinha? E por fim, o item B diz o seguinte: falamos do direito que esse artigo aí, que essa lei oferece. Mas qual o dever? Olha lá, o dever, né? Qual é o dever dos proprietários e moradores determinado pelo artigo em relação aos quintais, pátios e terrenos? O que os moradores devem fazer? Qual é a sua obrigação? Manter suas prioridades, né? Suas propriedades, que são quintais, pátios, prédios e terrenos limpos. Essa daí é a obrigação, então, dos moradores. Certo, galerinha? Olha, pessoal, eu tenho certeza que esse assunto, né, está interessando bastante vocês aí, porque é algo que a gente vive no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas a tia Adriana vai ficando por aqui. Só que antes eu vou deixar uma tarefinha bem legal para vocês, que é bem parecida aí com os que a tia Adriana fez, né, há pouco, sobre tudo que a gente leu até aqui. São os exercícios 2, lá da página 117, onde você vai reler, né, a lei lá de Petrópolis, lá do Rio de Janeiro, e você vai, né, fazer um paralelo, né, com o que diz, né, esta lei e a realidade de nossa cidade. Você vai explicar aí nos itens A, B e C para a tia Adriana se aqui também existem, né, acessibilidade aos portadores de deficiência, como funciona, não é, as vagas aí de estacionamento. Você vai falar um pouquinho aí para a tia Adriana no exercício 2. E, por fim, no exercício 3, lá da página 118, vocês têm aí 4 sentenças. Vocês vão ler com calma, item por item, e vão colocar C para as que forem corretas e I para as que forem incorretas. E se houver alguma sentença aí que seja falsa, que seja incorreta, você vai no item B, né, transcrever corrigindo, ó. Olha, não era isso porque o correto é isso, isso, isso. Certo, galerinha? Não é difícil, é fácil, tudo que a gente conversou até aqui, tá bom? É só fazer com calma. A tia Adriana volta na próxima aula com a correção desses exercícios também, tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até mais!